Olá. Penso que ninguém ajudou tanto a causa pró-vida no Brasil quanto o ministro Roberto Barroso. Pois é, logo ele, um abortista declarado. Num voto que deu, algumas semanas atrás, ao julgar um caso na sua turma, no Supremo Tribunal Federal, fixou posição favorável ao aborto. E ali sustentou essa posição, sob o ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista filosófico. Só que a posição do ministro constitucional e filosófica é de uma fragilidade que mostra exatamente a fragilidade dos argumentos que são usados para justificar esse procedimento e esta prática. É a fragilidade comum a todos os argumentos dos abortistas. Era de se esperar do ministro, pelo seu elevado saber jurídico, pela qualificação da assessoria de que dispõe, ele chegasse com alguma coisa melhor do que aquilo que trouxe. E o que ele trouxe? Pasmem. O ministro disse que o fundamento constitucional para o direito do aborto está no princípio da igualdade. Segundo ele, como só a mulher pode engravidar, os homens não engravidam. Então, esta desigualdade biológica é sanada pelo direito do aborto. Essa é a tese do ministro Roberto Barroso. Como há uma flagrante injustiça na biologia, no mundo natural, essa injustiça é sanável pelo aborto, pela eliminação da vida de um outro ser humano, no útero materno. Em defesa, vida no ser do útero materno. Ora, imaginar-se que isto é um fundamento constitucional invocado pelo ministro, né, nos leva à conclusão de que a igualdade é um princípio tão sublime, tão superior a tudo mais, que a biologia é uma ciência da injustiça. Porque não há duas coisas iguais na natureza. A natureza é de uma profunda desigualdade. Então, a natureza, a biologia, a genética, precisam ser sanadas pela caneta do ministro, com suas terríveis desigualdades, com suas indecentes injustiças. Não há duas folhas iguais. Assim, o ministro não se conforma com isso. Então ele quer corrigir matando o feto na barriga da mãe. Claro que, se admitirmos que aquela vida é uma vida humana, as coisas ficam complicadas para o argumento do ministro. Então, o que ele faz? Aí ele banca, no segundo passo do seu raciocínio, ele banca um profeta de Belzebu. E como profeta do Belzebu, ele estabelece, decide, estatui que a vida até os 3 meses de gravidez não é uma vida humana. Ele decide. Por quê? Ele não precisa dizer. A única coisa que ele sabe dizer é que até os 3 meses de gravidez aquela vida não é humana. Ele não sabe dizer o que é. Mas humana não é. O que vai sair dali, o ministro não sabe. Se bem que absurdo. Olha, eu posso entender até a burrice do ministro, sua incompetência, incapacidade de pensar. Mas acontece que isso acontece com todos os argumentos dos abortistas. Agora, eu sinceramente esperava do ministro algo melhor do que isso. Eu posso até entender as pressões que agem sobre uma mulher para levá-la ao aborto, as motivações que a levam a isso. Eu posso compreender a natureza e a força dessas pressões. Mas eu sei que são as mesmas, a maioria dos casos, são as mesmas usadas para justificar qualquer homicídio. Todo homicídio é praticado com alguma motivação. Motivos. São motivos. O homicida não vai buscar filosoficamente razões para agir. Motivos são motivos, não são razões. O que o ministro traz são razões, e aí entra a coisa mais complicada, que é, e isto sim, isto para mim não tem perdão. É alguém pretender justificar o aborto através de razões da razão. Dá no que o ministro deu, onde chegou. Chega onde chegou, né? Em disparates, chega em absurdos.
Absurdos que precisam ser bem percebidos e compreendidos pela sociedade. Porque no momento em que qualquer coisa, como o princípio da igualdade, por exemplo, for fundamento suficiente para justificar a eliminação de uma vida humana, na sua mais indefesa forma, toda a ordem moral precisa ser revista, porque esta coisa, seja o que for, por exemplo, a igualdade, passa a ser o fundamento da moral, superior ao direito à vida humana. Perceberam a gravidade disso? Toda a ordem moral se inverte em função desta decisão, deste fundamento, desta suposta razão da razão. E é por isso que aqueles que querem perverter a moral da sociedade, aqueles que querem alterar, fazer uma nova civilização e uma nova cultura, como as poderosas fundações que botam tanto dinheiro em cima de projetos de aborto, clínicas de atenção à gravidez, que na verdade são clínicas que recebem vultosas quantias para os seus sugadores de feto, para a prática do aborto mundo afora. 25 milhões de dólares recebe o Brasil da Fundação Rockefeller, 37 milhões de dólares recebe o Brasil todo ano da Open Society dos Soros, e por aí vai, Fundação Kellogg's e outras tantas, Fundação Ford, que estão financiando estas coisas mundo afora, com vistas à construção de uma nova sociedade. Todo esse dinheiro que está sendo gasto é para perversão da sociedade. Não pensem que é por nobres intenções, não é, humanitárias. É para perverter a ordem social, porque eles não estão nem um pouquinho preocupados com os pobres do mundo, eles estão preocupados com os ganhos dos ricos e com a construção de uma ordem social e de uma ordem política em que eles unam o poder político ao poder econômico. Gravíssimo isso. Pense nisso.